Já para começar, cara, se analise, assim, pegando de uns 2, 3 anos para cá, e pense assim, você avançou espiritualmente, você avançou em crescimento de vida mesmo, sabe? Mas também de vida espiritual, também ministerialmente, cumprindo o seu propósito. Você consegue ver avanço na sua vida? Porque teve um período da minha vida que eu olhei assim, cara, eu não estou avançando. Sabe, eu estava bem, assim, na igreja, não estava desviado, não estava nada assim, que às vezes a gente coloca como um estereótipo de tipo, tá em pecado, coisa assim, não. Mas eu também não estava avançando, eu não estava progredindo, eu estava parado no mesmo lugar. E aí, o que eu quero falar sobre isso hoje aqui no Café na Mesa, então chega junto. Eu creio, cara, que assim como eu vivi isso por um tempo, tem muita gente que está passando por isso, sabe? De não estar progredindo. E assim, a Bíblia fala sobre isso. Tem uma passagem muito importante que está lá em Hebreus, capítulo 12, no versículo 1. A Bíblia fala o seguinte, olha, desembaraçando de todo o peso e do pecado, corramos a carreira que nos foi proposta. Então, o autor está dizendo o seguinte, cara, a gente tem que se desembaraçar, a gente tem que se livrar do peso e do pecado para que a gente corra a carreira, a corrida que nos foi proposta, ou seja, está falando do propósito de vida mesmo. Mas é interessante que a Bíblia fala de duas coisas, do pecado e do peso. Ela fala do desembaraçar do pecado, ou seja, se livrar do pecado e do peso. E às vezes a gente pensa que o grande problema é o pecado. É claro que a gente tem que se livrar do pecado, é claro que a gente luta uma vida contra o pecado e tal, beleza, é isso. Mas não é só isso que trava a nossa vida, cara. Eu acho que muitas vezes a gente fica se preocupando com uma parte e tem muita coisa que está travando a nossa vida espiritual, que é o que a Bíblia falou de peso. São os embaraços, são coisas que não são pecaminosas. São coisas que não são práticas de pecado, mas que estão travando a nossa vida espiritual. Essas coisas elas ficam nos segurando e nos impedindo de correr a corrida do nosso propósito. São coisas, cara, que muitas vezes são coisas boas, só que a gente entrega o lugar de Deus para essas coisas. São coisas que são até legais, são lazer, é uma prática maneira, é algo legal até, não é algo errado. Só que a gente dá tanta prioridade para isso e a gente se esquece, a gente abandona a vida espiritual, a gente abandona a vida de intimidade com Deus para entregar isso. E isso vira um embaraço, isso vira um peso que a gente tenta correr, mas a gente não consegue, cara. Olha, eu já fui muito religioso, sério, assim, de ser radical demais. Esses dias a gente estava conversando, eu estava conversando com meus amigos, a gente estava falando sobre isso, como eu já fui, assim, me arrependo até, mas assim, não é religiosidade. Só que tem coisas, mano, que estão agarrando a gente. Eu acho que é super válido, a gente tem que ter momentos de entretenimento, a gente tem que ter momentos de lazer, mas eu quero deixar para que você reflita se talvez não tem alguma prática, tipo ficar horas assistindo séries, horas só em futebol, horas só talvez aqui no YouTube ou em outra rede social e tipo, isso às vezes está sendo um embaraço. Você até tem um desejo de crescer espiritualmente. Você tem até o desejo de viver algo novo de Deus, mas isso é um embaraço, isso está pesando, porque você não está tendo tempo para Deus, você não está tendo tempo de se dedicar ao estudo do seu propósito, porque tem coisas que estão recebendo mais atenção. Então, cara, na moral, a gente tem que cumprir isso que a palavra diz. Se livrar do pecado e do peso, para que a gente corra a corrida que nos foi proposta. Eu creio muito, creio de verdade,
que a gente vai conseguir viver isso, e quando particularmente eu conseguir viver, você conseguir viver, nós vamos somar forças no reino de Deus. E cara, se tem alguma pessoa que você pensou, eu falei assim, acho que essa pessoa também pode começar a correr e avançar, manda para ela, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal. Aqui é o Café na Mesa, que Deus nos abençoe para que a gente se livre do peso e do pecado. E cara, que Deus te abençoe para você correr a corrida do propósito que Ele te deu. É isso aí, Café na Mesa. Tamo junto.